Pessoal, vocês aí que estão acompanhando no chat, pode fazer a pergunta, escreva aí, tenta fazer de uma forma bem clara para que fique fácil para o apóstolo Deltamar entender. Tem uma pergunta aqui, o apóstolo Deltamar, que é do Judas. Talvez seja uma coisa que você conheça com mais profundidade. Eu achei que ficou um pouco sem sentido, mas eu vou colocar aí na tela, você dá uma lida e vê se você consegue entender. Está aí na tela. Sim, ele está falando do apóstolo André Lima, que é o apóstolo do profeta Cacau Filipe, o primeiro apóstolo do profeta aqui no Brasil, que conheceu a mensagem do profeta, penso que em meados de 2012, né? E esse nome que ele coloca, branamismo, né? É o nome que o profeta Cacau Filipe deu para aqueles que pregam a mensagem do profeta William Branham. Quem é William Branham? William Branham era o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo antes do profeta Cacau Filipe. Ele morreu em 24 de dezembro de 1965. Mas esse mesmo William Branham disse que Jesus Cristo, Deus, os Espíritos dos profetas, após a sua morte, enviaria um outro profeta. E ele deu muitas profecias concernentes ao ministério do profeta Cacau Filipe. Então, não só William Branham, mas o próprio Jesus e outros profetas da Bíblia profetizaram o ministério do profeta Cacau Filipe. Então, André Lima era um pastor, um pregador da mensagem do profeta William Branham, e quando conheceu a mensagem do profeta Cacau Filipe, ele foi pregar a mensagem do profeta Cacau Filipe porque é um profeta vivo. Seria a mesma coisa que, responderam Judas, seria a mesma coisa, Judas, de Apolo, que era um discípulo de João Batista, e João Batista disse, agora vocês devem seguir Jesus de Nazaré. Se ele seguiu Jesus de Nazaré, depois, de acordo com Atos dos Apóstolos, ele encontra com Paulo. E Paulo conversa com eles, alguns discípulos de João Batista, entre eles Apolo, e aí Paulo descobre que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo e que eles tinham apenas o batismo de João Batista. E Paulo diz que eles deveriam ser rebatizados. Então veja, Apolo era discípulo de João Batista e João Batista mandou que eles fossem seguir Jesus e depois Apolo encontrou Paulo e ele foi seguir Paulo. Isso é o que aconteceu com o apóstolo André Lima, isso é o que aconteceu comigo. É o mesmo que um homem que pregava a mensagem de Malaquias, um exemplo, vou dar um exemplo, e depois ele encontrou João Batista, ele vai seguir João Batista. Depois que João Batista termina o seu ministério, ele vai seguir Jesus, porque um filho de Deus, de acordo com Atos 3:25, diz que os filhos de Deus são filhos dos profetas. Então, se os filhos de Deus são filhos dos profetas, um filho de Deus não pode viver na terra sem um profeta. Um filho de Deus não pode ser conduzido sem um profeta. Um filho de Deus sempre orará e perguntará a Deus, ó Deus, onde é que está o teu profeta? Ó Deus, diga-me onde é que está o teu profeta. Porque um filho de Deus sabe que Deus não pode conduzir os seus filhos por um livro sagrado, por uma religião, por uma igreja, ou por sacerdotes. Os sacerdotes são os responsáveis de levar o povo à decepção, como fez Arão, na falta de Moisés. Moisés ficou fora do arraial por 40 dias, e o maior sacerdote que a terra já teve, Arão, o Arão levou o povo a adorar um bezerro de ouro. Então, sem um profeta na terra, toda a humanidade irá ao inferno. Ok. Então, eu gostaria de saber, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se uma pessoa rejeitar totalmente os ensinamentos de Cacau Filipe e ele como profeta, essa pessoa tem como ter salvação? Se hoje uma pessoa, seja ele quem for, mesmo que o seu nome seja Bolsonaro, mesmo que o seu nome seja Donald Trump, ou Manuel Macron, a rainha da Inglaterra, a presidente da Alemanha, seja quem for, grande ou pequeno, rico ou novo, pobre, sábio ou ignorante, seja homem ou mulher, branco ou negro, desde o momento que ele rejeita o profeta Cacau Filipe, que ele recusa acreditar neste profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou-lhe, ele terminará no inferno, independente de quem ele seja sobre a terra. Era impossível alguém rejeitar Noé e assim ser salvo. Era impossível alguém ser salvo fora da mensagem que Noé pregava. Era impossível alguém ser salvo fora da mensagem que Jesus de Nazaré pregava. Aonde é que tinha salvação no tempo do dilúvio fora da mensagem de Noé? Em nenhum lugar. Qual era o outro profeta na terra que tinha as palavras de vida eterna? Qual era o outro lugar que poderia ser salvo no tempo do dilúvio? Era somente Noé. E mesmo que fosse o imperador, o presidente, o governador, seja quem fosse no tempo de Noé,
Para ele ser salvo, tinha que crer em Noé, porque Noé era o enviado de Deus para aquele tempo. E no ano 33, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Não tinha nenhum outro lugar de salvação. Todos que rejeitavam Jesus e morressem nas suas sinagogas dos fariseus, saduceus e outras, terminariam no inferno. O Anás e o Caifás, por terem rejeitado Jesus, terminaram no inferno. E todos aqueles do tempo de Paulo, que rejeitaram Paulo, terminaram no inferno também. E Paulo disse em Gálatas 1:8, que se mesmo o anjo do céu, qualquer um entre eles, pregasse um outro evangelho, que fosse além, que fosse diferente do que ele, Paulo, tinha pregado, não diferente do que Jesus de Nazaré tinha pregado, mas se pregasse diferente do que ele, Paulo, tinha pregado, esse tal homem, esse tal anjo era maldito, porque só Paulo havia recebido a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo. No tempo de Lutero, todos que rejeitavam Lutero, que não acreditavam em Lutero, iriam ao inferno. Agora eu quero dar uma base bíblica aqui, porque Jesus disse em João 17:3 que a salvação não é uma coisa, como as pessoas dizem, a salvação é crer em Deus, a salvação é crer em Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Se nós temos a Bíblia como base, Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna consiste em duas coisas. A primeira é você reconhecer o único e verdadeiro Deus, e a segunda é reconhecer aquele que ele enviou, que nesta ocasião, no ano 33, de acordo com João 17:3, o enviado era ele, Jesus. E Jesus havia dito também em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é galardão de profeta? Galardão de profeta é a salvação. Jesus não disse aquele que recebe a Bíblia na qualidade de Bíblia, aquele que recebe um profeta morto na qualidade de profeta morto, aquele que recebe isto, aquilo, religião, igreja, aquele que recebe escritura. Jesus não disse isso. Jesus disse em Mateus 10, 41, está na sua Bíblia, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O mesmo Jesus disse também em João 13, 20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Então, quem recebesse Noé, no tempo do dilúvio, estava recebendo Jeová, o verdadeiro Deus. Quem rejeitasse Noé, estava a rejeitar Jeová, o Deus que enviou Noé. Aqueles que receberam Moisés, estavam recebendo Jeová. E aqueles que rejeitavam Moisés, estavam a rejeitar Jeová. Então, quando Jesus Cristo envia Pedro, e Pedro vai falar com Cornélio, e Cornélio manda chamar Pedro por meio de uma visão celestial que ele recebe de um anjo. E o anjo disse a Cornélio, Cornélio, todas as boas coisas que você tem feito são boas, e está em memória diante de Deus, mas para a salvação, Cornélio. O anjo não disse, Cornélio, crê em Jesus, leia os evangelhos de Jesus, faça oração para Jesus, confesse Jesus. O anjo não disse isso, mas o anjo disse em Atos capítulo 10, Cornélio, para a sua salvação, você tem que mandar chamar Pedro. É Pedro quem vai dizer o que você tem que fazer. Agora, quando Pedro chega, imagine, se Cornélio tivesse dito, Pedro, foi Jesus Cristo que morreu por mim, Pedro. Eu só acredito em Jesus. Jesus Cristo cumpriu tudo. Jesus Cristo disse, na cruz está consumado. O véu do templo se rasgou. Agora, Pedro, eu não preciso de você. Eu tenho acesso ao sacrifício de Jesus. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu posso ir à presença de Deus. Cornélio iria para onde? Cornélio iria para o inferno. Porque Jesus disse, aquele que recebe, que eu envio, a mim me recebe. A condição para Cornélio receber Jesus Cristo era ele receber Pedro. Paulo foi enviado. E o carcereiro tinha que fazer as duas coisas. E quando o carcereiro pergunta, Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque uma das duas coisas o carcereiro já tinha feito, que era crer em Paulo. O carcereiro já acreditava em Paulo. E ele pergunta, Paulo, o que eu devo fazer? Paulo diz, agora falta você crer no meu Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando alguém diz que para ser salvo tem que fazer isso ou aquilo, quando isso não vem de um profeta mensageiro, é um mentiroso. É o que todos esses pregadores dessas muitas igrejas que estão sobre a terra, dando interpretações para a questão salvação, são mentirosos, porque o único que pode dizer o que você tem que fazer para ser salvo é o profeta vivo do seu tempo. Eu lhe pergunto, quem era o único homem que poderia responder sobre a salvação no tempo de João Batista? Era João Batista, e eles iam até João Batista para fazer pergunta. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? Os soldados chegavam e perguntavam, João Batista, e nós, o que nós temos que fazer? O outro dizia, João Batista, e sobre isso o que eu tenho que fazer? E João Batista, o profeta de Deus, respondia. Mas uma vez que João Batista não estava mais lá,
Agora as perguntas eram feitas a Jesus. Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? O jovem rico chega e pergunta, Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus, o profeta mensageiro, ia responder. O Cornélio foi perguntar a Pedro, Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro foi perguntar a Paulo, o profeta mensageiro, Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Felipe Melanchthon foi perguntar a Martinho Lutero, o que eu devo fazer para ser salvo? Orno Neville, Junior Jacques, Pierre Gris, aqueles do tempo de William Branham, foram perguntar a William Branham, o que eu devo fazer para ser salvo? Se você é um filho de Deus, você não irá vasculhar a Bíblia para saber o que você tem que fazer para ser salvo, mas você procurará para o profeta vivo do seu tempo, e você dirá, profeta Cacó Filipe, o que eu devo fazer para ser salvo? E o profeta Cacó Filipe, assim como João Batista, Jesus, Pedro, Paulo e todos os profetas, lhe responderá o que você tem que fazer. O Noé disse, para vocês serem salvos, vocês têm que crer no que eu prego e entrar nesta arca. O Moisés disse, para vocês serem salvos, vocês têm que acreditar no que eu prego e vir comigo para o deserto. O Josué disse, para vocês serem salvos, vocês têm que acreditar no que eu digo e venha comigo para nós possuirmos a terra de Canaã. Então, quando alguém diz isso ou aquilo sobre a salvação, que não vem de um profeta mensageiro, ele é um mentiroso, é apenas uma voz de discórdia. E Jesus diz, lá em João capítulo 6, versículo 28 e 29, que para alguém fazer a obra de Deus na terra, primeiramente precisa receber aquele que ele enviou. Eu pergunto, quem é o enviado de Deus hoje? Eu sei que você sabe que o enviado no tempo do dilúvio era Noé. O enviado no tempo do Egito era Moisés. No tempo de Acabe era Elias. No tempo do rei Josafá era Micaías. Sim, eu sei que você sabe que no tempo do rei Nabucodonosor, o enviado de Deus era Jeremias. E no ano 33 era Jesus, e assim sucessivamente. Mas a pergunta é, quem é o enviado de Deus hoje? As pessoas não sabem quem é. As pessoas não querem Cacó Filipe. Mas para concluir a questão é, se alguma pessoa rejeitar o profeta Cacó Filipe, hoje, nessa geração, ele terminará no inferno. Muito bem. Se você puder responder bem rapidinho essa daí é uma questão bíblica. Quem que Cacó Filipe diz que é o chifre pequeno de Daniel? Você poderia responder para a gente? Eu não entendi a pergunta. Chifre pequeno de Daniel? Aí é uma questão totalmente bíblica. Se Deus revela para o seu profeta, né, como você colocou, e o seu profeta, ele sabe exatamente e tem harmonia com aquilo que está na Bíblia, então a pergunta agora é totalmente bíblica. Porque um monte de gente fala que o chifre pequeno que é apresentado na profecia de Daniel é uma coisa, outro fala que é outra, mas quem tem a palavra seguindo a sua ideia, seguindo o que você explicou, quem tem a palavra final e a verdadeira explicação é Cacó Filipe. Então, quem é o chifre pequeno de Daniel segundo Cacó Filipe? Sim, mas o chifre pequeno do quê? O chifre pequeno do quê? O chifre pequeno é da profecia que está descrita no livro de Daniel, aonde aparece 10 chifres, aí os chifres é quebrado e aparece um personagem chamado chifre pequeno, é o que está na Bíblia. Quer que eu pegue o texto para você? Sim, pode ler o texto. É uma interpretação bíblica sobre uma profecia. É isso. É que assim, Sim, se você quiser ler o texto. Durante a entrevista, você disse o seguinte, que o Cacó Filipe, ele é aquele que tem a revelação perfeita, correta. Um dos seus argumentos foi, das igrejas interpreta um texto de tal forma, outro interpreta o texto de outra forma. Beleza, isso é realmente uma verdade. Agora você disse que Cacó Filipe é aquele que tem a verdadeira revelação. Então, aí eu fiz uma pergunta totalmente bíblica, que seria, quem é esse personagem que aparece em Daniel, na profecia, chamado de chifre pequeno? Vou pegar o texto. Enquanto isso, eu vou colocar, então, a pergunta
da Cristina Azevedo, vou pôr aí na tela, e eu vou pegar o texto aqui para você. Sim, respondendo a pergunta da senhora Cristina Azevedo, o que é revelação progressiva? Sim, revelação progressiva é porque Deus ele revela uma porção de sua palavra em cada geração na Terra. No tempo de Lutero, ele revelou uma porção de sua palavra. No tempo de Calvino, revelou uma outra porção de sua palavra. É como as descobertas que os cientistas trazem para a humanidade. Cada cientista que vem à Terra traz uma nova descoberta. Um cientista não vem para falar e para dizer ou explicar aquilo que um outro cientista já trouxe, já falou ou já explicou. Mas o cientista traz algo novo para a humanidade. Assim é um profeta. Acontece que as pessoas, em vez de receber aquilo que Deus traz de novo, as pessoas ficam apegadas-se e afundadas em alguma organização que as pessoas criaram depois da morte de um profeta. Por exemplo, em vez dos judeus aceitarem os profetas vivos que Deus enviava, eles sempre estavam apegados ao que um outro profeta havia dito. A ponto que quando Jesus estava na terra, eles disseram que eram discípulos de Moisés, e eles queriam colocar em prática todas as palavras de Moisés e rejeitavam as palavras de Jesus, e Jesus estava dizendo novas coisas. Era uma revelação que havia progredido. E depois Paulo traz novas coisas, uma revelação havia progredido. Em cada geração, Deus envia um profeta, e o profeta vem para dizer aquilo que a humanidade não sabe. E o profeta Caco Filipe trouxe grandes revelações para o nosso tempo. Aquilo que não foi dito por Jesus, não foi dito por Paulo, não foi dito por Lutero, por William Branham, por Calvino, por John Wesley, porque ele é o profeta desse tempo. Então, o Filho de Deus, ele anda com um profeta vivo, né? Enquanto que os filhos do diabo ficam com os livros sagrados e aquilo que Deus disse no passado. E assim também podem ficar com aquilo que Deus irá fazer no futuro, porque a humanidade caminha com o espírito de sapo. Os olhos do sapo estão sobre a sua cabeça. E os olhos do sapo permitem você olhar para trás, permite ele olhar para trás, e permite ele olhar para frente. Então as pessoas estão dizendo assim, Deus fez, Deus fez, Deus disse, Deus fará, Deus fará. Mas a humanidade não consegue ver aquilo que Deus faz no presente por meio de um profeta vivo, que no caso hoje é o profeta Caco Filipe. Então os filhos de Deus devem acompanhar esta progressão de revelação que Deus dá por meio dos seus servos, os profetas. Ok. Eu vou colocar aí na tela o texto, tá? Pessoal, se vocês aí que estão acompanhando, o chat está bombando aqui, né? Vocês que estão acompanhando aí, se quiser mandar pergunta, mande pergunta. Se inscreva no canal e vamos que vamos. Estamos correndo aqui porque eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Então fica um pouco corrido, mas vamos lá. Eu vou adicionar aqui. Eu vou colocar mais uma pergunta enquanto eu programo aqui o texto, tá? A pergunta aqui é do pastor Antônio Marcos. Vou colocar aí na tela. Fica à vontade, o irmão Deltamar. Sim, ele está perguntando que, está falando que a vinda de Jesus foi profetizada, né, pelos profetas da antiguidade, e pergunta onde é que está profetizado a vinda do profeta Caco Filipe. Primeiro que a Bíblia não profetiza só a vinda de Jesus, a Bíblia fala de todos os profetas que já vieram, né? Por exemplo, se você pegar um texto, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, ali Jesus vai mostrar que ele é o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2. Ou seja, Isaías 61, versículo 1 e 2 trata-se do ministério de Jesus. Mas se você pegar, por exemplo, Mateus 3, versículo 1 ao 3, ali João Batista vai dizer que Isaías 40, versículo 3, tratava-se do seu ministério. Se você pegar Atos 13, 47, Paulo vai dizer que Isaías 49, versículo 6, tratava-se do seu ministério. Então, as profecias que apontam para o Caco Filipe é Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11 ao 17, dentre outras profecias. Então, isso é o que o profeta Caco Filipe veio fazer. Estas profecias apontam para o profeta. As profecias não falam o nome do profeta, mas falam o ministério.
como eu disse, Isaías 61, versículo 1 e 2, você não encontra lá o nome Jesus, escrito literalmente. Se você pegar todas as profecias concernentes a Jesus no Antigo Testamento, você não encontra o nome Jesus. Se você pegar Malaquias capítulo 3, se você pegar Isaías 40, versículo 3, que trata-se de João Batista, não está lá o nome João Batista. Se você pegar Isaías 49, que é o ministério de Paulo, não está escrito o nome Paulo lá. E quando outro profeta veio, que é o profeta William Branham mostrou que profecias tais como Zacarias 14:7, Malaquias 4, versículos 5 e 6, Mateus 17:11, Lucas 17, 24 ao 30, Apocalipse 3, do 14 ao 22, Apocalipse 10:7, dentre outras profecias, referiam-se ao seu ministério. Então, as profecias para Cacau Filipe, as principais delas, é Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Ok. O Jurandir não, Deltamar, eu consegui aqui encontrar o texto, tá? Vou colocar aí na tela. Porque assim, ó, esse texto que eu vou colocar aí na tela, ele é um texto que traz bastante discussão no meio, da mesma forma que você tinha colocado, né? Aí ele fala sobre 10 chifres. Deixa eu achar ele aqui, ó. Ele fala sobre um personagem chamado de Chifre Pequeno, que aparece no cenário histórico. Alguns dizem que é Roma, outros, cadê? Outros dizem, eu peguei aqui, eu coloquei, perdi aqui na hora. Vou colocar uma outra pergunta para você, enquanto eu acho o trecho. Eu estava no trecho, deu um enter aqui, ele saiu da página. Tem um outro texto aqui, uma outra pergunta, eu vou colocar então, aí enquanto eu pego de novo lá e deixo marcado. Tá aí na tela, pode ficar à vontade. Primeiro que esses homens, Lutero, Zwingli e outros, eles não eram teólogos, eles eram profetas. Todos eles receberam seus chamamentos e as suas comissões para serem profetas de Deus. Eles não pregaram as suas teologias, que haviam aprendido nas suas igrejas, mas eles receberam cada um a revelação de Jesus Cristo para pregar no seu tempo. A palavra theo, penso que é uma palavra grega, significa Deus. Logia significa estudo. Então a palavra teologia significa estudo de Deus, ou estudo sobre Deus. E nós não podemos estudar Deus, e não tampouco a sua palavra. É Deus ele mesmo quem revela a sua palavra, ou revela a si mesmo a quem ele quer. Portanto, a teologia é uma pretensão demoníaca, é uma ciência que teve origem no inferno. Deus nunca levantou um profeta mensageiro e deu a ele a teologia. Eu poderia perguntar, quando Deus levantou Noé, a qual escola de teologia Deus enviou Noé? E quando Noé chamava os seus discípulos, a qual escola de teologia Noé enviou os seus discípulos? Quando Deus levantou Moisés, enviou ele para qual escola de teologia? Para qual escola pastoral? Moisés enviou os seus discípulos para qual escola pastoral? Qual foi o profeta na terra, que já veio à terra, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, do Antigo e do Novo Testamento, que o próprio Deus enviou-lhe para uma escola pastoral? Quando foi que um profeta mensageiro enviou os seus discípulos para uma escola pastoral? Mesmo aqueles que dizem que havia as escolas dos profetas no tempo de Elias e no tempo de Eliseu. Mas eu pergunto, quem ensinava aos filhos dos profetas? Era algum teólogo? Era algum Edir Macedo? Era algum Silas Malafaia? Era algum Augusto Nicodemos? Quem era que ensinava os filhos dos profetas no tempo de Elias? Era o Elias que ensinava os seus discípulos. Os filhos dos profetas, que 1 Reis, 2 Reis fala, são aqueles que acreditavam em Elias, aqueles que acreditavam em Eliseu. Quem ensinava os filhos dos profetas do tempo de Eliseu, da escola dos profetas? Era Eliseu. Quem era que ensinava João, Pedro, Tiago, Judas? Quem que ensinava os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Era o Anás? Era o Caifás? Quem era o escriba, o doutor da lei, que ensinava o discípulo de Jesus? Era Jesus ele mesmo que ensinava. Quem era que ensinava Tito, Timóteo, Silvana, Agabo, Silas e Barnabé? Era Paulo, o profeta mensageiro. Então, o profeta mensageiro não pode ser enviado a uma escola pastoral, porque senão ele seria um falso profeta. É Deus ele mesmo quem revela a sua palavra ao seu profeta. E o profeta não pode enviar os seus discípulos às escolas pastorais.
É por causa dessas escolas pastorais que a terra está cheia de muitas teologias diferentes. São interpretações. Interpretações sobre Deus, interpretações sobre a palavra de Deus, pensamentos, achismos, argumentos. Tudo isso é falso. E tudo isso conduzirá à humanidade, porque a revelação de Deus, aquilo que a humanidade tem que saber hoje, foi dado ao profeta Cacô Filipe. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.